Olá, senhores, espero que esteja tudo bem com vocês. Paulo Marques falando. Vamos ao nosso segundo episódio aqui, Planejamento Financeiro à Luz dos Provérbios de Salomão, né? Bem-vindos ao Apocalipse Financeiro, o podcast que une fé e finanças em tempos de desafios e oportunidades. No episódio de hoje, exploraremos o poder do planejamento financeiro inspirado pelos ensinamentos eternos do livro dos Provérbios. Porque, como diz a Bíblia, os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados sempre acabam na miséria. Provérbios 21, versículo 5. Vamos juntos aprender como planejar para prosperar. Lembrando, senhores que estão me ouvindo, que prosperidade não é um sinônimo só de dinheiro, tá? Tem muita gente que equivocadamente pensa que prosperar significa, né, você ter só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Prosperidade está muito mais relacionada à sua intimidade com Deus e com o Espírito Santo. É muito melhor você ter uma prosperidade espiritual do que somente a financeira. Mas vamos aqui. A sabedoria na prática de Salomão, né, como a gente estava conversando no último episódio, né? Salomão enfatiza, né, que a prosperidade não é fruto do acaso, mas de um planejamento consciente e diligente, responsável, né, e principalmente honesto, né? Provérbio 21,5, os planos bem elaborados, né, levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, né? A reflexão que a gente tem é que planejar é uma atitude de prudência e responsabilidade, enquanto a pressa frequentemente leva a decisões financeiras impulsivas, né? Você acaba comprando por impulso, você acaba viajando, gastando mais do que deveria, você acaba se endividando, né? Ferindo o orçamento familiar. E pasmem, né? Uma das maiores estimativas, né, de separação é por causa de finanças desorganizadas, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado, ainda mais se você tiver aí alguns pimpolhos, né, para cuidar dentro da sua casa, né? O princípio da preparação nós vemos ele bem descrito no Provérbio 24, capítulo 24, versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a sua família, né? Esse princípio, né, ele estabelece muito bem que para você constituir uma família, você tem que primeiro, né, iniciar o seu trabalho em prol disso e principalmente, né, deixar o seu planejamento, suas finanças, sua casa organizada para então constituí-la, tá? A interpretação disso é que a ordem de prioridades que nós devemos assumir para poder ter grandes responsabilidades no futuro. Construir uma família é uma garantia de uma base sólida necessária, tá? Então, sempre quando a gente fala de planejamento, a gente tem que estabelecer metas claras, né? Nós temos que ter uma conexão com o que está escrito em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo se desvia, ou seja, se você não tem uma visão futura das coisas, você acaba não conseguindo, né, alcançar suas metas, né? Para quem sabe, né, quem é formado em administração, sabe que o PDCA, né, Plan, Do, Check, Action, né, é necessário para você fazer, né, com que todo o teu planejamento ele saia do papel e se torne algo palpável, né? A exemplo disso, você precisa criar, né, uma reserva de emergência, né, para o curto prazo, né? Como eu trabalho com investimento, eu oriento muito os investidores a colocarem nessa reserva de emergência de curto prazo aquele dinheiro que você pode utilizar a qualquer momento, né, para resolver problemas do cotidiano, cano furado, compra de remédios, né, uma emergência, né? Você colocar ali em CDB, LCI, LCA, fundos de baixo risco em renda fixa, né? Ou até mesmo no Tesouro Direto, né? Mas atentar para os riscos, porque todo investimento tem risco. No de médio prazo, né? Você quitar dívidas com investimento em educação. É muito importante você pensar aí para investimentos de médio prazo, fundos mais arrojados, né, como multimercados, né, ou a previdência privada, né, e também um pouquinho em ações. Nem por longo prazo, planejamento de aposentadoria. Aqui a gente entra, né, com investimentos mais pesados. Se você já tem mais de 30 anos, né, a tua carteira tem que ser um pouco moderada para esse tipo de investimento. Se você é mais novo, você pode arrojar na carteira, tá? Viva dentro das suas possibilidades, né? O provérbio 22:3 fala que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. O maior erro que a gente tem visto hoje na nossa sociedade, e que tem impactado muitos jovens, é a
ostentação. Quanto mais ostentação você tiver na sua vida, menos prioridades você tem. Quanto mais ostentação você tiver na sua vida, menos recursos você terá para suprir necessidades emergentes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Gastar mais do que ganha é um perigo óbvio. Muitas pessoas ignoram isso, né? Eu conheço muitas pessoas, senhores, que ganham o salário dos sonhos, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais, e as pessoas estão extremamente endividadas, não conseguem, né, organizar um planejamento. Quanto mais tem, mais se endivida. E você não pode se tornar refém do Deus dinheiro. O dinheiro ele não pode ser o teu Deus, tu não pode ser refém dele. Como está escrito lá em Mateus, você não pode servir a dois senhores, ou você agrada um, aborrece o outro, né? Aplicação na prática, cria um orçamento mensal para controlar entradas e saídas, né? Prepare-se para o futuro, né? Aqui nós temos o provérbio 6, né, de versículo 6 a 8, falando assim: observe a formiga, né, que armazena sua comida no verão e se abastece na colheita. Assim tem que ser a gente. Quanto no tempo da nossa juventude, nós acumulamos riquezas para que no tempo da nossa velhice a gente possa utilizar. Eu vejo muitos jovens, né, que têm a possibilidade de conseguir bons empregos, que passam em bons concursos e não guardam nada, né? E aí você vai ficando velho, vem uma debilidade e essas pessoas vão para a miséria porque não conseguem ter, não no tempo que tiveram fartura, não tiveram guardar a inteligência, a sabedoria de guardar. A importância de economizar e investir para os tempos de necessidade é importante. Você tem que se planejar para isso. Você tem que se modernizar, né? Explique como os investimentos podem cumprir esse papel, né? Esses investimentos, eles você tem que entender, né, como é que esses investimentos podem suprir efeitos na sua vida, né? Não é só uma questão guardar para comprar bens materiais, você tem que guardar para ter qualidade de vida. Esse é o principal ponto que você tem que ter, né? E quando a gente fala nesse planejamento financeiro, a gente tem alguns dilemas, né? A falta de disciplina, né? Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina ficará pobre e envergonhado, mas quem acolhe a repreensão recebe honra, né? Então, uma disciplina é essencial para você chegar em grandes objetivos. Olha, Deus também, ele tem na sua Bíblia, né, na sua palavra, lá no livro de Provérbios, toda uma responsabilidade para as pessoas que são pais e pessoas que são chefes de casa, famílias, né? E poupar e evitar dívidas é algo de extrema sabedoria, tá? Comparação com os outros. Evite se comparar com os outros. Se o cara tem uma Ferrari e você anda no Fusca, problema é do cara que tem a Ferrari. O Fusca e a Ferrari fazem a mesma coisa, andam. E quando fica no engarrafamento, vão andar igualzinho, 40 quilômetros, 20 quilômetros por hora, às vezes não passa de primeira e segunda marcha. Para que você ostentar, né? Contar um caso, né? Eu sou professor, para quem não sabe, eu exerci aí 15 anos, né? De licenciatura, né, ministrando aula para pós-graduação, MBA em finanças, MBA em controladoria, e o que eu mais via era essa questão da ostentação, né? A questão de você ostentar e depois você precisar do recurso e não conseguir. E teve um momento, né, que uma das minhas alunas chegou para mim, ela trabalhava em um determinado banco, né, Caixa Econômica Federal, e me contou que um cliente dela tinha ganhado, né, 2 milhões de reais na Lotomania, Loto Fácil, né, e que ela ofereceu várias oportunidades de investimento e explicou para esse cliente que se esse cliente ele tivesse aplicado esse dinheiro, ele teria na época, né, uma renda de 15, 20 mil por mês, e que ele poderia com essa renda de 15, 20 mil por mês comprar depois carro, casa, né, financiado, fazendo um planejamento correto, sem perder o seu principal 1 milhão e conseguiria tudo. Toda essa insistência dela foi em vão. O cara pegou os 2 milhões de reais em 20 minutos, ele comprou casa pro amigo, casa para ele, casa pro irmão, carro para ele, carro para os amigos e acabou o dinheiro, né? Então, ele teve um momento libertador, foi abençoado, mas não teve a prudência e a sabedoria de gerir os seus recursos, né? Procrastinação também é um problema. Provérbio 24, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita e procura e não acha. Isso é muito comum, né? Quando a gente vê os investimentos em bolsa de valores, né? O mercado está caindo, os investidores estão fugindo.
Esse é o momento de você entrar e os investidores estão saindo, né? O cara está ganhando muito dinheiro, ele não quer guardar 10, 20, 30% da sua renda, pensando no dia que ele não tiver dinheiro, né? Quanto mais dinheiro entrar, ele gasta. Se ele ganha 10, ele gasta os 10. Se ele ganha 20 mil, ele gasta os 20 mil. Se ele ganha 30, ele gasta os 30. E em alguns casos gasta até mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Deixar para depois as coisas e o planejamento só piora a tua condição, né? Então a gente tem que ter alguns passos simples para começar a se planejar, a avaliar a tua situação financeira atual, renda, despesas e dívidas, estabelecer as prioridades, isso é importante. Dívida, quais são as metas para dívidas? Você tem que ter um limite para fazer dívidas. Planilhas, tem que usar planilha Excel, do Google, né? Sei lá, aplicativo de celular, coisas que vão lhe auxiliar, né? E outra, você tem que buscar uma estratégia de ordem bíblica, né? Existe uma regra que é chamada de 10, 20, 70, né? Qual é essa regra de 10, 20, 70, né? Para aqueles que são cristãos, né? Aqueles que também são árabes, aqueles que são judeus, né? 10% seria a questão da generosidade, de ser generoso. Generosidade, você dá o dízimo, né? Uma questão de atuar e continuar a obra de Deus. 20% você investe para você guardar para sua vida. E 70% é o que tu se mantém para suas despesas mensais, tá? Espero ter ajudado com vocês nesse momento de preparação, né? Da nossa fé e resiliência. E em breve eu volto com mais um capítulo. Um abraço, senhores.